Página 57, todo mundo? Relembrando, aula sexta-feira que vem, agora, nessa sexta, mesmo horário de sempre, marquem, anotem isso aqui, tá? Vocês vão ter que utilizar isso aí. No print vai ficar marcado, então vai ficar mais fácil assim. Bem, vamos lá. Dinâmica 9 de novo. A gente vai continuar a mesma matéria que a gente já estava vendo. Tá? Considere um pêndulo simples de comprimento L e de massa M, abandonado da horizontal. Então, para que não arrebente, o fio do pêndulo deve ter uma resistência à tração pelo menos igual a... Então, eu quero saber quanto vale a tração que pode ter nesse fio. Então, aqui está um pêndulo exatamente na horizontal, de comprimento L. Ele é abandonado do ponto A e ele vai passar até o ponto B, que é o ponto mais baixo aqui. Ele falou, o exercício falou que essa altura é L, né, que é o comprimento do fio, e ele vai chegar até o ponto B. Por que não está marcado o ponto B? Não sei. Deixa eu marcar o ponto B aqui. Todos os pontos de hoje desaparecerão, a não ser o A. O A está ali, mas o B não. Pessoal, alguém sabe me responder por que eu estou marcando esse ponto B aqui e ele é importante para mim? E aí, por quê? Por que eu vou analisar ele? Quem consegue me responder isso? Ok. Tá, vamos lá, ó. Deixa eu ver. Gravidade aparente é igual a G nesse ponto aqui. Não, não é. Menor H é verdade, é a menor altura, né? Porque onde ele passa ele está no ponto mais baixo, não tem energia potencial gravitacional, é verdade também. Mas eu vou explicar que ainda não era esse o ponto. Quando a energia potencial virou tudo cinética, é verdade, Pedro, isso mesmo. E tem mais algo além disso, mas é em função disso aí, onde a normal é zero. Pessoal, não tem normal aqui, né? Tem tração e peso, tá? Ele não tá num plano inclinado, tá bom? Tração igual ao peso, aqui não é, tá? Não é tração igual ao peso. Velocidade no eixo Y é zero, é verdade, a velocidade no eixo Y é zero, mas também não é isso. Show, Cecília, isso mesmo. T menos perfeito, isso aí. Entra em força centrípeta, alguém está perguntando, com 1/4 da circunferência. Pessoal, todo o movimento dele é circular. Então, em todo o movimento dele existe força centrípeta, tá? Porque ó, ele está descrevendo um movimento circular o tempo todo. Então, é sempre centrípeta, sempre está ocorrendo o círculo. Atração perfeita, Natália. Isso mesmo. Ó, pessoal, é aí que ela é igual à tração. Quase. Ela é quase igual à tração nesse ponto B. Pessoal, por que eu marquei o ponto B como referência? Ele está pedindo uma resistência à tração. Qual é o valor, né? O pêndulo deve ter uma resistência à tração de pelo menos, ou seja, ele nesse ponto B aqui seria onde ele tem a máxima velocidade. Porque ó, ele estava parado, vai ganhando velocidade, ganhando, vai perdendo altura e ganhando velocidade. Então, o que a maioria colocou aí está coerente. E nesse ponto aqui, ele tem a máxima velocidade. E, pessoal, máxima velocidade significa que esse fio aqui vai estar tracionado muito, o máximo. Então, a tração nesse momento aqui é a máxima. Sempre que o objeto que está descrevendo um movimento circular por um fio, ele passa pelo ponto mais baixo, ele vai ter a máxima velocidade e naquele momento aquele fio suporta a máxima tração.
Então eu preciso saber qual é o menor valor da tração, ou seja, eu tenho que saber qual ela suporta, até quanto ela suporta. Então eu vou analisar esse ponto aqui, tá bom? Onde se ela tivesse um valor menor, ela iria arrebentar. Tudo bem? Então no ponto mais baixo a velocidade é máxima, e por ter uma velocidade máxima, eu vou ter uma tração ali que é a maior possível de todo o movimento. Bem, então aqui, e daí como a Cecília mandou, ó, eu tenho tração apontando para o centro da circunferência nesse ponto. O que mais? Eu tenho o peso apontando para baixo. E aí? O que vocês poderiam falar dessas duas aqui? E como que vocês escreveriam isso? Elas juntas, perfeito Melo, perfeito Pedro, perfeito, isso aí. Elas duas juntas estão apontando, estão alinhadas com o centro, e elas então juntas formam a força centrípeta. Perfeito, Pedro, isso mesmo. Daí depois junta com o outro lado. Perfeito, isso aí. Isso aí, Vininho. Então a força centrípeta vai ser a força que aponta para o centro, menos aquela que está oposta ao centro, ok? Então nesse ponto aqui, que eu tenho a máxima tração, eu posso escrever que a centrípeta é tração menos P, ok? Tração, nesse caso, então, ó, máxima, né? Que é aquele ponto ali. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Então, conservação da energia mecânica. Vamos olhar para o ponto A e para o ponto B. No ponto A e no ponto B, eu estou colocando a ordem da resolução aqui, é a melhor, mas na verdade você, por querer saber a tração, você ia para a força centrípeta já de cara, né? E daí você ia travar. Vamos olhar para a energia primeiro. Ó. A energia mecânica entre A e B. No ponto B, eu não vou ter altura, porque eu vou escolher esse aqui como meu eixo de referência, eu só vou ter altura no ponto A. Mas no ponto A eu não tenho velocidade, eu só tenho altura. Então no ponto B eu tenho cinética, que é velocidade, e no ponto A eu tenho altura relacionada a esse L, que é exatamente o comprimento do fio, né? A gente pode trocar o L e colocar aqui embaixo, e o 2 lá em cima, então fica mvb ao quadrado sobre L igual a 2mg. Pessoal, olha isso aqui. O que é isso? Isso daqui, massa, vezes a velocidade no ponto B ao quadrado dividido pelo L, o L é o raio. Então esse monstrinho aqui é a força centrípeta. Então a força centrípeta é 2mg. Vou deixar isso guardado. Agora eu vou olhar para a força centrípeta aqui no ponto, nesse ponto B que eu apaguei. Deixa eu marcar aqui o ponto B de novo. Estou falando, os pontos estão desaparecendo hoje, não sei porquê. O ponto não quer bater ponto. A força de tração é máxima na posição B. E a gente vai ter que tração menos peso é a força centrípeta. Tá? E eu acabei de achar que a centrípeta é 2mg. Então vai ficar tração menos mg igual a 2mg. E daí o que eu posso fazer? Posso passar esse mg para lá, então a tração vai ser 3mg e acabou o nosso exercício. A tração nesse ponto aqui é igual a 3 vezes o peso. Tá? Daí você fala, professor, mas eu me perdi daqui para cá, quer dizer, daqui para cá, eu nunca faria isso daqui que o senhor fez. Isso aqui é quase que um roubo. Não é roubo, gente, mas não tem problema. Se você não tivesse feito, você poderia fazer isso. Ó. Você poderia cortar a massa e falar VB ao quadrado é igual a 2GL. Beleza? Eu acho que isso seria o processo padrão da maioria dos alunos. E daí aqui dentro, ao invés de colocar a centrípeta, você ia colocar m VB ao quadrado dividido por 2. Daí era só substituir esse monstrinho aqui dentro, que ia ficar m 2gl sobre 2. Então, 2mg. Aí ia dar na mesma. Ok? Ia dar exatamente na mesma. Minha cabeça explodiu muito. Tá? Então,
você poderia muito bem simplesmente trocar. Tá bom? Tudo bem? Ok, beleza. Deixa eu apagar então. Esse foi um pulo do gato que a gente chama, que é transformar a energia cinética em força centrípeta. Se eu multiplico pelo raio embaixo e multiplico por 2 e divido pelo raio, da energia cinética vira força centrípeta, que é legal, é útil para a gente. Dúvida, dúvida? E aí, qual que é a dúvida? Vamos lá, digam para mim. Digam que eu tiro a dúvida aí de vocês. Qual o sentido da vida? Puta, mano. Tá, ok. Boa, boa, Vininho. Eu falei que eu ia tirar a dúvida de você. O sentido da vida é passar no ITA. Pronto. Entendeu? Beleza? Gostou, né? Fala sério. Gostou. Vamos lá, exercício número 2, então. Depende, Gauss. Eu estou vivendo ou estou apenas existindo? A física quântica você está os dois e morrendo ao mesmo tempo. Então, ó, vamos lá. Segundo exercício. Uma corda de massa desprezível tem fixada em cada uma das suas extremidades F e G uma partícula de massa mzinho. Esse sistema encontra-se em equilíbrio apoiado numa superfície cilíndrica sem atrito, de raio R, abrangendo um ângulo de 90 graus e simetricamente disposto em relação ao ápice P do cilindro, conforme mostra a figura. Então, aqui está com um ângulo de 90 graus entre as duas esferas, né? Eles estão simétricos em relação ao ponto P, então cada lado corresponde a um ângulo de 45 graus. Se a corda for levemente deslocada e começar a escorregar no sentido anti-horário, então essa bolinha vai começar a escorregar para a esquerda, essa daqui vai começar a escorregar para cima. O ângulo θ FOP, então FOP, em que a partícula na extremidade F perde contato com a superfície, é tal que, então essa partícula aqui, ela tem força-peso, que é dividida em dois, né, PT e PN, e normal. Essa aqui também tem peso, que é dividido em PN e PT, e a força normal. Ele quer que essa esfera escorregue tanto que ela não vai existir a normal. Tá? Então, perde contato com a superfície. Perder contato com a superfície significa que a normal tende a zero. Tá? Então é essa condição do exercício para mim. Mas é só dessa esferinha, hein? Da esferinha à esquerda. Tá? A partícula F perde contato. Bem, vamos lá. Vou começar a resolver. Então, aqui está o meu estado original, né? Eu tenho as duas esferas simetricamente dispostas em relação ao ponto P. Ângulo de 45 graus para a esfera da esquerda e 45 para a direita. Pessoal, se isso aqui é um raio Rzinho, isso significa que essa altura aqui vai ser, esse H0 vai ser R vezes 1 menos cosseno de 45, porque esse trechinho aqui, ó, é R cosseno de 45 graus. Tá? Esse trecho aqui. Então, se tudo é R, esse trechinho aqui em cima vai ser Rzão menos Rzão cosseno de 45. Tá? Ok. Agora, a situação onde essas esferinhas escorregaram e essa aqui está perdendo contato, ou seja, a força normal igual a zero. Ó. Então, vou marcar ali no texto. F perde contato com a superfície. Ele está falando isso. Ó. Força normal, nesse ponto, tende a zero. Quais são as forças que atuam nessa esferinha aqui? Primeiro, PN e o PT, né? O peso original, daí PT e PN,
Aqui, se essa esfera andou um ângulo θ, essa daqui subiu um ângulo θ. Então, se tudo isso era 90 e aqui é θ, aqui é 90 menos θ. Eu preciso descobrir quanto vale esse y aqui. Então, vamos analisar primeiro essa altura, né? Essa altura aqui vai ser Hzinho é igual a R vezes 1 menos cosseno de θ, que é o Rzão menos esse trecho aqui, que é R cosseno de θ, né? Seria esse trecho aqui, esse. E eu preciso descobrir quanto vale esse y. Pessoal, se tudo é 90, então aqui é 90 menos θ, significa que aqui está o θ. E se o θ está desse lado, eu posso falar que R vezes seno de θ é esse trecho aqui, ó. Isso é R seno de θ. Peraí, deixa eu ver uma pergunta de um colega de vocês. Como eu saberia que, ao perder contato, não seria quando a esfera desloca-se e atua somente o peso P? Não, na verdade, atua aqui, ó, nessa esfera aqui, quando ela perde contato, atua só o peso P. Mas é que eu peguei o peso P e eu decompus ele em PN, e o PT eu não vou usar. Então eu não decompus em PT aqui, eu não coloquei o PT. Tá? Porque eu não vou usar o PT. Mas esse peso virou PT e PN. Tá? Tudo bem? Então, só atua nessa esfera, nesse momento aqui, quando ela perdeu contato com a superfície esférica, só atua o peso. E esse peso é decomposto em PT e em PN. Então tá certo, é só o peso ali que está atuando mesmo. Porque a normal tendeu a zero. Ok, continuando. Vamos ver quanto vale esse Y. Então, esse Y é Rzão menos vezes 1 menos seno de θ, né? Então, Rzão menos Rzão seno θ, ou seja, Rzão menos 1 seno de θ, porque o θ veio para cá. Ok, agora vamos olhar para um referencial. Aqui eu vou fazer um referencial diferente, hein, gente? Visto que os dois objetos estão se movimentando, um sobe e um desce, e eu não sei a relação das alturas deles a priori, eu vou colocar o meu referencial no ponto P. Então, o meu referencial está aqui, ó. Vou marcar para vocês. Esse daqui é o meu referencial. Tá? Exatamente no ponto P. Isso significa que a energia inicial era esses 2 vezes esse H0 negativo, né? Por quê? Porque eles estão numa parte mais baixa do que o meu referencial. Então fica menos 2 vezes o peso deles, vezes a altura que eles têm para baixo, que é R vezes 1, menos cosseno de 45, tá aqui. Raiz de 2 sobre 2. Na energia final, a energia final eu tenho esses dois com velocidade, esse daqui com uma altura que é h em relação ao referencial, e essa outra bolinha com uma altura y em relação a esse referencial. E os dois têm velocidade. Então, ó, a energia final vai ser a bolinha F. Não entendi o θ entre P e PN. Não entendeu o θ entre P e PN? Tá, ó, o θ aqui, na verdade, assim, era 45 graus, virou um ângulo que eu não sei qual é, que eu chamei de θ, e opostos, né, ó, opostos, essas duas retas aqui estão na vertical, então se aqui é θ, esse aqui também é o ângulo θ. Tudo bem? Entre duas retas paralelas, se eu traço algo assim, se aqui é θ, aqui é θ também. Ok? Tá. Deixa eu ver. Tá. Então, ó, eu tenho a energia potencial gravitacional do bloquinho F, da bolinha F, que é menos mg
R vezes 1 menos cosseno de θ. Eu tenho a energia potencial gravitacional da bolinha G, que é menos mg, vezes R, 1 menos seno de θ, que é a altura y. E isso daqui mais 2mv ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque se a bolinha F tem velocidade v, a bolinha G também tem velocidade v. Eles têm a mesma velocidade, né? Então é a energia cinética dos dois. Essa é a energia final. A gente só pode cortar esse 2 com 2 aqui e vamos deixar isso guardado. Eu posso falar então que a energia no início é igual a no fim é no início. No fim, fica esse monstro aqui, mgr, 1 menos cosseno de θ, menos mgr, 1 menos seno de θ, mais mv ao quadrado, e isso vai ser igual à energia inicial, que é menos 2 mgr, 1 menos raiz de 2 sobre 2. A gente pode cortar m de todo mundo, e vai ficar menos gr vezes 1, mais gr cosseno θ, menos gr vezes 1, mais gr seno θ, v ao quadrado, igual a menos 2gr vezes 1, menos 2gr vezes raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2, fica gr raiz de 2. Bem, pessoal, aqui eu posso cortar gr desses dois aqui, ó. Tenho menos 2gr e eu tenho menos 2gr do outro lado. Eu posso sumir com esses caras. Vai ficar v ao quadrado vezes gr. Passo esse v ao quadrado para o outro lado. Vai ficar v ao quadrado é igual a gr vezes menos cosseno de θ menos seno de θ mais raiz de 2. Isso daqui, então, vou chamar de equaçãozinha 1. Equaçãozinha. Na posição do desligamento, o que acontece? O Pn, que é a única... Ó, eu tenho só P, mas eu tenho PT, que é tangencial, e o Pn é a centrípeta. Então, ela vai causar o movimento circular dessa bolinha. É a única força que causa o movimento circular. Então, Pn é igual à força centrípeta. E o Pn é mg cosseno de θ, é a força centrípeta, é mv ao quadrado dividido por r. Aqui a gente some com os m's também. E fica cosseno de θ é v ao quadrado sobre gr. Mas v ao quadrado eu acabei de achar da equação 1, né? É gr vezes todo esse monstrinho aqui. Então fica gr dividido por gr, some, fica só o monstrinho, menos cosseno de θ, menos seno de θ, mais raiz de 2. Isso é cosseno de θ. Vamos passar esse menos cosseno de θ para o outro lado, fica 2 cosseno de θ mais seno de θ é igual a raiz de 2, alternativa certa, letra D. Vocês têm que levar em consideração que nós fizemos aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, esse é o quinto exercício que a gente está fazendo. Esse é o primeiro, que é punk de verdade. Os outros não. Os outros estavam de boa. Tudo bem, gente? Graças a Deus ele não pediu valor numérico. Senão... não. Pois é. Tudo bem é uma palavra muito forte. Mas bora lá, ok. Eu acho que ó, a principal dificuldade do aluno aqui, tá? Porque ó, no final das contas foi energia no início é igual à energia no fim. E depois, nesse ponto aqui, o Fn, que é a força que está apontando para o centro, é igual à força centrípeta, tá? A física foi essa, que no final das contas a gente meio que fez nos outros exercícios. A parte complicada são essas alturas. Primeiro, essa altura aqui, que não é tão complicado assim, é o Rzão menos R
menos esse trecho aqui, que é R cosseno de 45, ok? Então, ó, a parte mais difícil para mim foi visualizar as alturas de diferença. Do resto, exato, isso mesmo, Pedro. O problema são essas alturas aqui, porque daí no final, ó, a resolução é energia e força centrípeta, tá? Então, ó, essa primeira altura aqui que eu marquei em vermelho, tá? Ela é esse trechinho aqui e é tudo menos R cosseno de 45. Então, é Rzão menos R cosseno de 45, está aqui a primeira altura. Tá? A primeira altura em relação ao ponto P. Daí, a segunda altura, eu vou marcar com outra cor. Deixa eu apagar ali o que eu já tinha rabiscado. Primeira coisa que você faz para analisar a segunda altura é aqui está a altura do bloquinho do ponto F. Então, eu preciso saber quanto vale esse cara aqui. Como o ângulo agora é θ, vai ser Rzão menos Rzão cosseno de θ. Então, isso daqui, ó, é isso aqui. Rzão cosseno de θ. Tudo bem? Então, essa é a altura do F. Agora, vamos olhar para a altura Y, que é a altura do outro carinha. Aqui, eu acho que a maioria dos alunos ia ficar travado, porque você não se liga que aqui é o θ. E se aqui é o θ, esse trecho aqui, ó, é esse aqui, R seno de θ. Porque é o raio cateto oposto. Então, esse trecho aqui é R seno de θ e você quer o Y. Então, Y é Rzão menos R seno de θ. Ou seja, Rzão 1 menos seno de θ. Tá? Então, essas alturas aqui são as mais complicadas, é o item mais complexo do exercício. Tá? De resto, acaba indo. Essas alturas não. O resto é energia. O resto é só energia. Tá? Então, deixa eu apagar aqui isso. Ok, beleza. Pessoal, e aí? Posso prosseguir? Só nunca falem, pode, professor, o próximo não tem como ser pior do que esse, né? Não dá para ser mais difícil que esse, professor. Não falem isso, tá? Então vamos lá. Vamos com... Pior que tá, não fica. Não, não fala isso, Vininho. Não fala isso, vai por mim. Pelo amor de Deus, José. Quer matar, te dou a faca. Ó, vamos lá. Então, próximo exercício. Lembrete, para quem demora muito para chegar em sala de aula, dia 16/10, sexta-feira, essa sexta, aula das 2h15 às 3, das 3h05 às 3h50. Tirem print, vocês vão precisar desses códigos aqui, ok? Continuando. 3. É esse mesmo? Vixe. Espera aí, deixa eu ver se é esse daqui. Vixe. É esse mesmo. Ó, um bloco de massa M sustentado por um par de molas idênticas, paralelas e de constante elástica K, sobe verticalmente com velocidade constante e de módulo V controlada por um motor, conforme ilustra a figura. Nossa senhora, eu falei sobe, gente. Desce, tá? Desce verticalmente com velocidade constante de módulo V. Eu já falei para vocês que eu tenho alguns problemas com dislexia. Não, não é LSD não, Gauss. Não, hoje não. Hoje não é o LSD. Hoje é dislexia mesmo. Eu falei sobe, né? Que doido isso, ó. É desce, tá, gente? Eu sou dislexo. Hoje é só orégano, né? Ó, se o motor travar repentinamente, ocorrerá uma força de tração máxima no cabo com módulo igual a... Bem, vamos descobrir quanto vale a força de tração no cabo. Tá? Eu tenho duas situações aqui. A primeira delas é, ele está descendo com velocidade constante. Desce com velocidade constante. A segunda, de repente o motor travou, então ele vai
as forças, a resultante vai existir, porque ele estava com velocidade constante para baixo e algo vai frear ele, né? Então, a resultante não vai mais ser zero, sendo que aqui, ó, a resultante era zero, não tinha aceleração nenhuma. Então, vamos lá. Primeira situação. Antes de travar o motor. Ah, não está aparecendo nada? Peraí, deixa eu voltar tudo aqui. Me avisem quando eu estou reiniciando. Me avisem quando tiver voltar. Foi? Tá, ok. Às vezes dá uma travada no PowerPoint, enfim. Bem, eu não tinha escrito nada aqui, tá? Eu só estava falando aqui da aula. Ok. Então, vamos lá. Antes de travar o motor. Bem, pessoal, antes de travar o motor, eu tinha peso para baixo e o que eu tenho para cima? E aí, o que eu tenho para cima? Olha direito no desenho. Perfeito, Tati. Isso mesmo. Na verdade, eu tenho duas molas aqui que estão puxando ele para cima. Acima das molas eu vou ter atração, tá? Mas aqui eu vou ter força elástica. Mas são duas, hein? Porque são duas molas aqui segurando. Tem que juntar as molas, perfeito. Então a força elástica vai ser 2kx, onde kx é onde x é a deformação da mola. Tudo bem? Por ter duas molas, estou colocando 2 aqui. Então, é peso para baixo e força elástica para cima. E, antes de travar o motor, o exercício ele foi bem claro. A velocidade é constante. Visto que a velocidade é constante, significa que a força para cima é igual a para baixo, né? Se não tem resultante, significa que não tem aceleração, logo, força para cima igual para baixo. Então, eu posso escrever que a força elástica é igual ao peso. Ou seja, 2kx0 igual a mg. Ou seja, a deformação inicial da mola é mg sobre 2k. Eu vou guardar essa informação. Isso daqui é antes do motor travar. Após o motor travar, por que a tração não entra nessa conta? Porque a tração está aqui, ó. Está nesse ponto aqui, tá? Depois desse conjunto de molas. Tá? Depois desse conjunto de molas. É aqui que está a tração. Então, se eu fosse desenhar a tração, eu ia colocar, ó, a tração está aqui. Tudo bem? Aqui é só um sistema de duas molas segurando o objeto. Não tem tração ali embaixo, não. Ok. Após travar o motor, gente, o que vai acontecer? Esse bloquinho, ele vai se deslocar uma altura h. E essa altura h vai ser x menos o x0. Tá? A deformação total dele menos a que ele já tinha, né? Porque ele já estava deformado, essas duas molas já estavam deformadas, x0. Então ele tinha a velocidade aqui no início, no ponto A, e no ponto B, onde ele vai chegar na parte mais baixa dele, onde a deformação é máxima, a velocidade final vai ser zero. Então, com uma referência em B, energia em B igual a energia em A. No ponto A, eu tinha 2kx ao quadrado dividido por 2. E no ponto B, desculpa, que eu tenho só deformação. E no ponto A eu vou ter 2kx0 ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. Então, no ponto A eu tenho cinética e elástica, porque essa mola já estava deformada um pouco. E no ponto B não tenho cinética, eu só vou ter a elástica, a máxima da elástica. Tá? Que é quando a deformação final vale x. Bem, eu também tenho no ponto A, né, visto que esse cara chegou no ponto mais baixo do ponto dele, eu tenho também a altura. Então eu tenho mgh, onde esse h é x menos x0. Ok. O que eu posso fazer agora? Vamos cortar esse 2 com esse 2 com esse 2. Vai ficar kx ao quadrado igual a
kx0 ao quadrado mais mv ao quadrado sobre 2 mais mg hzinho, né? Que é x menos x0. Aqui, gente, eu vou passar esse k dividindo. Então, vai ficar 100k no primeiro, 100k no segundo. No terceiro vai ficar dividido por k e o quarto vai ficar dividido por k também. Vamos agora pegar x ao quadrado igual a x0 ao quadrado. E, ó, como x0 é mg sobre 2k, aqui eu tenho, aqui só está faltando um g, né, para dar o x0. Então, eu coloco x0 sobre g, eu estou substituindo esse elemento, ó, aqui dentro, mas está faltando o g, e eu vou substituir ele aqui também. Mas daí está faltando 2, então por isso que eu coloquei esse g e esse 2 aqui dentro. Tá? Ok. Então ficou x0 sobre g v ao quadrado mais 2x0 vezes x menos x0. A gente pode aplicar distributiva nesse carinha aqui, 2x0 vezes x e 2x0 vezes menos x0. Isso aqui vocês estão vendo que vai cair numa equação do segundo grau, né? x0 e menos 2x0 dá 1x0 ao quadrado. Então, eu vou passar tudo para o lado esquerdo, vai ficar x ao quadrado menos 2x0 vezes x, que é esse cara negativo, mais x0 ao quadrado, que é a soma desses dois aqui fica menos 1, do outro lado fica mais 1, menos x0 sobre g, v ao quadrado, isso é igual a zero. Pessoal, aqui eu tenho o meu A, aqui eu tenho o meu B, e isso aqui é o meu C. É uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Olha o tamanho desse c aqui. E isso tudo é igual a zero. Agora é só fazer o Bhaskara. Basta montar o Bhaskara aqui e a gente matou a questão. Só... Putz, esse C aqui, ó, super simples, super de boa, né? O B já não ajuda, o C super de boa, super tranquilo. Então, vamos montar o Bhaskara. Menos B é mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Aqui dentro a gente pode cortar o 4x ao quadrado. Olha como foi legal o exercício aí. Ficou 2 4x ao quadrado, um positivo e um negativo. Mais legal que isso, impossível. 4x ao quadrado, v ao quadrado sobre g. Eu vou poder tirar da raiz esse 4 e esse v ao quadrado. Então fica 2v. Então fica 2x0 mais ou menos 2v, raiz de x0 sobre g sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Fica x0 mais ou menos v, raiz de x0 sobre g. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x0 e colocar aqui dentro. Eu acabei de copiar, né, o azul que eu marquei ali, e eu vou substituir o x0, que é mg sobre 2k, aqui dentro. Vai ficar mg sobre 2k mais v raiz de m sobre 2k. Agora vamos olhar para a tração máxima. A tração máxima vai ser quando f for igual a 2kx, né? Quando eu tiver o valor de 2 vezes k vezes x. Porque a tração no fio está sustentando as duas molas, que vai ser máxima na hora que estiver ocorrendo essa deformação aqui na parte após travar o motor. Então F vai ser 2kx e o x eu acabei de descobrir, esse monstrinho aqui. Então fica 2k vezes mg sobre 2k mais raiz de mv ao quadrado sobre 2k. Aqui eu posso cortar o 2k com esse 2k e esse 2k pode entrar aqui nessa raiz. Então aqui fica só mg e aqui fica 2k, fica 4k em cima, né? Porque esse 2k entrou na raiz. 4k dividido por 2k dá 2k mv ao quadrado.
Isso da alternativa C. Diga. Qual que é a dúvida? Isso, a mesma fel que puxa o bloco para cima, eu puxo a mesma fel que puxa o bloco para cima, puxo. Sim, exato. Ó, sempre que você tiver um exercício que tem um fio, e nesse fio tem uma mola, tá? Aqui está a mola, e daí aqui tem um bloquinho qualquer, tá? A força elástica que essa mola está fazendo é a força nesse fio. Elas são iguais. A mola não está ligada no fio, então a força elástica que a mola faz é a atração no fio naquele momento. Se a força elástica aumentar, é porque a atração no fio aumentou. Tá? Por eles estarem no mesmo fio, por eles estarem ligados ali, é como se eles fossem um só. Então eu posso falar que a atração é a força da mola. Tá? Sempre. Tipo, se eu tiver um bloquinho na horizontal, aqui está o fio. E daí o exercício coloca uma mola lá no meio e continua. E ele fala, olha, a força da mola sei lá, 10 newtons. Então a tração no fio aqui é quanto? 10 newtons, tá bom? Estão linkados, estão grudados essas duas informações, desde que a mola esteja no fio. Se tiver naquele fio, vai ser igual. Não entendi porque o H é x menos x0. Vamos lá, vou explicar o porquê desse H é x menos x0. Ó, a priori, na situação 1, já tinha uma certa deformação. Tudo bem? Então, a mola já estava um pouco deformada, ela já não estava no seu comprimento original. Na hora que esse motor trava, essa mola vai esticar ao máximo dela. E o máximo dela vai ser x. X seria a máxima deformação da mola. Mas a mola já estava esticada a x0. Então, do momento em que travou até o momento em que esse cara vai parar, que ocorreu a máxima deformação, ele vai descer quanto? Uma altura h, que é a máxima deformação menos aquela que já tinha, porque a mola já estava um pouco esticada, já estava um pouco deformada. Tudo bem? Então, o x é a máxima deformação, mas como ele já estava um pouco deformado, vamos supor que, vamos colocar número, vamos falar que o x vale 1 metro. Mas ele já estava deformado 0,3 metros. Então, ele vai descer uma altura de quanto? Ele vai descer uma altura que vale 0,7 metros para chegar na máxima deformação dele. Tá? Então, é isso que significa esse hx menos x0. Tudo bem? Pegou a ideia, a lógica? Ele já estava deformado, vai chegar na máxima deformação, e quanto que ele vai descer? A máxima, que é 1, menos o que ele já estava deformado, então ele desceu para a energia potencial 0,7 metros. Tá? Ok. É chatinho mesmo entender a lógica, essa lógica da deformação ali. Porque quando você olha para o bloquinho que ele está descendo em movimento uniforme, você tem que entender que já estava deformada a mola aqui no movimento uniforme. Nem foi tão pior, sério que não foi tão pior. Bem, sempre que cai nessas equações de segundo grau doidonas aqui é um saco, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas eu acho que a pior parte é essa daqui, é a parte da energia, tá? Essa aqui, ó, essa linha aqui é a mais complexa de todos os exercícios que a gente já fez, tá? Mais até do que aquele do movimento circular, porque tem muita energia aqui, ó. No ponto B, eu tenho a máxima deformação da mola, com x. No ponto A, eu tenho uma deformação, mas eu tenho cinética e eu tenho altura. Então, no ponto A tem tudo, ó, as duas potenciais mais a cinética. E no ponto B tem uma potencial elástica, mas é com a máxima deformação. Tá?
Então, essa linha aqui que eu acabei de marcar para vocês, eu acho que essa é a pior. Tá? É a mais complexa que a gente fez. Do exercício de hoje, é mais complexa. O pior mesmo é fazer essas contas daquele papel horrível da prova. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Sem poder errar, porque senão não vai ter espaço para as outras. Bem, pessoal, é isso. Dúvida, vamos lá. A gente, então, lembrando, sexta-feira que vem, sexta agora, daqui 2 dias a gente vai ter aula. E é isso. Aqui tá, ó. Lembrete. Quem não tirou print, tire print, não percam isso. Se vocês tiverem um grupo de WhatsApp, mandem lá no grupo de WhatsApp, assim todo mundo, vocês se lembram, tá? Falou, Pedro, valeu. Já mandaram? Ok, show. Depois dessa vai ser quando a próxima? Não sei, Gauss. Essa sexta é comigo e com o mestre lá, não lembro qual era o mestre. Mas daí a outra eu não sei. Não sei. Eles vão avisando de semana a semana. Tá? Pode ser que a outra sexta seja comigo, mas não tenho certeza não. Tá bom? Tomara que seja com o polaco. Ele tem que trabalhar um pouquinho. Tchau, gente. Abração. A gente se vê semana que vem. Falou, Felipe. Falou, Gauss. Falou que tem uma a mais hoje. Tem uma a mais hoje? Ah, ok. Ele aproveita. Tchau, Bia. Ele aproveita que tem as 2 últimas aulas, né? E daí pode dar uma aula a mais, não precisa marcar na sexta. É bom isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.